irmãos e irmãs, apresento nesse instante a minha saudação a todos, desejando que a graça e a bênção de todo o poder celestial esteja reinando na vida de todos os amados irmãos. Desejo que a Santa Vó Rosa, como o nosso Santo Consolador, possa abençoá-los nesta oportunidade. E a mesma bênção será direcionada pelo santo e querido irmão Aldo a todos os irmãos e irmãs que se fazem presentes em nossa santa reunião, e também aqueles que irão acompanhar na internet também a gravação desta santa reunião. Desejo muitas felicidades a todos, que a bênção da Santa Vó Rosa, que a bênção da Virgem Maria, que a bênção de todo o poder dos céus resplandeça na sua vida, e que o que vieram buscar nesta santa reunião possam alcançar, desde que seja de justiça. Sabemos que os dias são difíceis, mas com a proteção, o amparo do irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, nós iremos vencer. Eu quero cumprimentá-los, desejando toda a paz, toda a bênção e a vida eterna, a vida que existe nos céus. E quero convidá-los, por gentileza, para dar o início à nossa santa reunião, convidar a todos que puderem se colocar em pé para o início da reunião, com uma oração, assim como sempre fazemos. Elevamos os nossos pensamentos aos céus, pedindo a autorização do irmão Aldo e da Santa Vó Rosa para o início desta santa reunião. Sabemos que entre nós já estão santos de grande poder para nos abençoar, e por isso é que nós devemos a reverência a esses santos, o louvor, a adoração, a glorificação do profundo da nossa alma. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso soberano Pai Celestial, ao chegarmos novamente diante do Senhor, da Tua presença, da Tua santidade, da Tua perfeição, sabemos que Tu és o Deus vivo, o Deus que com todo amor e carinho e infinita bondade e misericórdia nos deu esta nova oportunidade de estarmos reunidos na Tua santa igreja, na nossa igreja, igreja da verdade, igreja onde os santos e anjos habitam, se reúnem para nos abençoar, enviados pelo Senhor e pelo seu divino Espírito Santo, fonte de todo amor e de toda sabedoria. Exaltamos o Senhor, como também exaltamos o Teu amado Filho, o Divino Mestre, Jesus Salvador, nosso pão vivo que desceu dos céus e desce dos céus para nos alimentar. Receba a nossa homenagem, reverência e gratidão, ó Jesus. Bendito seja o Teu santo nome. Tua bondade, Tua misericórdia, formaste nesses dias chamados de tempos da regeneração, tempo do juízo divino que está sendo executado pelo Senhor e pela Santa Vó Rosa,
a Santa dos Santos, o Consolador prometido. Louvado seja o teu nome, ó Santa Vó, Rainha dos céus, junto com o nome da Mãe Virgem Maria, nossa Rainha, nossa Mãe, e também invocamos o teu santo nome, ó Santo Irmão Aldo, lembrando do que o Senhor nos ensinou a valorizarmos as nossas reuniões. Pedimos a sua bênção, Santo Primaz, para todo o trabalho que será executado em louvor ao Senhor, em adoração ao Senhor e a todo o reino dos céus. Unja esta santa reunião, ó Santo Irmão Aldo, e peço a sua bênção para todo o nosso trabalho. Em nome de todo o poder do reino dos céus, te agradecemos e te louvamos, hoje e eternamente. Amém. Igreja forte. Podem sentar-se, por gentileza. Nós vamos continuar a glorificação, o louvor e a adoração aos céus, cantando o hino de número 17 do nosso inário. Esta igreja não teme lutar. Milhares de anjos, 21 do nosso inário. Todo o céu é ao meu favor. Número 25 do nosso inário.
encerrar, vamos cantar com muita alegria o Povo Apostólico Avante, de número 58 do nosso inário. Amém. Muito obrigado a todos que cantaram os nossos hinos do inário, que muito glorificam todo o poder dos céus. O coral vai apresentar um hino, uma melodia para alegrar os nossos corações. Tudo vai bem na vida daquele que serve a Jesus. Vamos ouvir.
Ainda vamos ouvir o hino O Grande Dia, que será apresentado pelo nosso coral. Este hino, esta mensagem preciosa aos nossos corações.
mensagem que deve estar gravada em nosso coração, esperando aquele grande dia do Senhor vir buscar cada um de nós. Temos que ter em nossas mãos as nossas obras, os frutos preciosos de uma vida cheia de obras boas para apresentar ao nosso Senhor Jesus e Ele nos dar o devido galardão, a recompensa por ter lutado tanto nesta terra e vencido todas as pelejas que se enfrentam à nossa frente na nossa caminhada. É necessário lutar para um dia chegar no reino dos céus. Ofertas para a igreja apostólica. O apostólico deve ser rico em caridade e boas obras. Irmãos apostólicos, o apóstolo São Paulo ensinava o seu povo sobre a generosidade e a prática de boas obras, dizendo assim: não coloquem a tua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo providencia de forma abundante para a nossa satisfação. Porém, façam sempre o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, e que procurem acumular para si mesmos tesouros de sólido fundamento para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida. Assim é que devem ser todos os apostólicos, generosos e ricos em boas obras, dedicados ao bem e sempre procurando ajudar a sua igreja, para que ela cumpra a sua sagrada missão de continuar a ser uma obra de fé e caridade. Daí lhes fazer a mesma recomendação que fez o amado apóstolo São Paulo à igreja da época, igreja apostólica primitiva. Sejam ricos de boas obras e generosos em dar as suas ofertas e prontos em repartir. Assim fazendo, acumularão tesouros de firme fundamento para o seu futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida que está sendo oferecida pela Santa Vó Rosa e pelo santo e querido primaz irmão Aldo. Prezados irmãos, irmãs e ouvintes, sejam ou estejam prontos para atender esses apelos que fazemos por nossa igreja. Façam seus dízimos, suas ofertas especiais e continuem fazendo o melhor pela igreja. Agradecemos de coração a todos os irmãos e irmãs que neste momento difícil, com restrição de reuniões, estão fazendo as suas ofertas, garantindo assim a continuidade da obra e de suas atividades. Continuem na medida do possível, enviando suas ofertas, e vamos em oração, sempre suplicar as bênçãos de Deus e as bênçãos de nossos santos, pela misericórdia
em nos prover novamente com as santas reuniões da Igreja Apostólica. Os irmãos, como já foi falado nas reuniões anteriores, poderão realizar depósitos de suas ofertas utilizando seu banco e o sistema Pix, cuja chave é o CNPJ da igreja, que está lá no quadro lá de avisos que está. E também temos o QR Code que está lá. É só apontar a câmera do celular, já poderão fazer as suas ofertas. É uma maneira prática de dar as ofertas nesses dias de grande restrição, que muitos não têm condições de se reunir, então fazem as suas ofertas, o seu amor, o exercício da sua fé, dando as suas ofertas para que a obra possa ter continuidade, para que possamos continuar avançando e marchando rumo ao reino dos céus. Só poderemos chegar, como o coral cantou, naquele grande dia, se lutarmos. Não podemos parar, diminuir as nossas ofertas, o fruto do nosso amor. Por isso que em cada reunião, aqueles que podem estar presencialmente na reunião, façam as suas ofertas na medida do possível, porque o seu amor é elevado diante do trono de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa. Veja, ó prezados e amados irmãos, o que nós podemos notar durante todo esse tempo de pandemia, de dificuldade, de lutas, é que a Santa Vó é uma grande verdade que está dentro do nosso espírito, do nosso coração. E o irmão Aldo jamais abandonam aqueles que trabalham para a obra da igreja, aqueles que se esforçam, aqueles que dão as suas ofertas, seu dízimo, oferta especial. Daí o nosso apelo em nome do irmão Aldo, e ele agradece a todos, como sempre fazia quando estava entre nós. A Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, agradecem de coração a todos aqueles que estão envolvidos, interessados, amorosos, prestativos, companheiros em fazer as suas ofertas e fazer a obra da igreja acontecer. Isso é muito importante, e que a bênção do alto céu continue recaindo sobre cada um de nós. É uma grande verdade, irmãos e irmãs. Devemos unir cada vez mais nesse propósito de dar as nossas ofertas. Alguém pode querer contra-argumentar, mas a situação está difícil, mas não é impossível. Aquele que tem fé na Santa Vó, no irmão Aldo, faz as suas ofertas, cumpre a justiça divina, porque o que eles nos dão, irmãos, não tem preço. Não há nada na terra que possa pagar o que nós recebemos do alto céu. Não há dinheiro, não há riqueza, não há aplicação na bolsa do futuro, não há aplicação em bens terrenos que possa pagar tudo que o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa nos dá. Por isso que o apóstolo São Paulo falou assim nesta mensagem: não coloquem a sua confiança na instabilidade do sobe e desce da aplicação dos recursos que um dia irão ficar por aqui. Enquanto estamos na terra, precisamos de ter os meios necessários para sobreviver, mas não podemos colocar o nosso amor em primeiro lugar, aquilo que temos. Como diz a palavra da doutrina: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. O nosso tesouro está na igreja, está nesta santa igreja, esse santo caminho que nos levará à eternidade. O irmão Aldo nos ensinou muito, irmãos.
Muito fizemos, mas muito temos que fazer ainda. Os campos estão floridos. Observem essa pandemia. Tudo que está acontecendo no mundo é para amolecer os corações dos bons e humildes. Então temos que trabalhar e divulgar essa palavra na internet, no programa de rádio, nas nossas reuniões. É o momento de agir, não de se acomodar, de ficar com medo. O apostólico tem que ser valente. O irmão Aldo sempre falou que ele quer soldados valentes, não medrosos. Então, não podemos nos descuidar da nossa saúde, tomar todas as providências com o protocolo sanitário, manter o distanciamento, mas frequentar as reuniões, dar as mãos, dar o seu apoio ao irmão Aldo de Santa Rosa. Não podemos parar jamais, porque tudo que somos e para onde vamos, dependemos dele. Aquele grande dia chegará um dia, para mim, para o Senhor, para a senhora, para o internauta. Então temos que aproveitar os dias, trabalhar enquanto é dia, porque é o momento certo de semear. O terreno está pronto para semear, os corações estão ávidos pela palavra da verdade. Então é isso que eu quero deixar a cada coração, essa palavra de incentivo. O apostólico, a apostólica deve ser rico em caridade e boas obras. Ora, a qualidade é o vínculo da perfeição. Não adianta dar enormes quantias sem ter o amor no coração. São Paulo fala que é o mesmo que bater o sino e não sair o som. Então devemos ter o amor pelo nosso semelhante, por aqueles que estão sofrendo, e falar. Aqueles que puderem falar, falem nos hospitais. Aqueles que puderem divulgar essa palavra, não sendo fanáticos, gritando pelas ruas, não é isso, mas aproveitando as oportunidades que aparecem. Tanta gente sofrendo, irmãos, tanta gente padecendo nesse mundo de trevas e dor, e nós temos a palavra certa, uma palavra da verdade. Temos que falar. Se eles aceitarem, bem-aventurados, mas já fizemos a nossa parte. Deixo essa palavra em cada coração. Convido-os para fazermos uma oração consagrando as nossas ofertas. Santo e eterno Deus, glorioso e onipotente Pai, entrego nesta hora as ofertas, as dádivas, os dízimos, os presentes que teus filhos queridos trouxeram nesta oportunidade para apresentar ao Senhor. Peço a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e ao querido e estimado profeta e pastor Santo Irmão Aldo, que continue abençoando cada irmão, cada irmã, dando tranquilidade, dando paz, abrindo seus caminhos para que possam vencer as lutas de cada dia e cantar vitórias, e assim poder glorificar todo o reino dos céus com as suas boas obras que farão em todos os dias da sua vida. Aceita, ó Santa Vó, o irmão Aldo, as nossas ofertas hoje e para sempre. Amém.
quero fazer uns avisos que estão no boletim da nossa Santa Igreja Apostólica para levar ao conhecimento dos nossos queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes, internautas também. Redes sociais. A direção da Igreja Apostólica, mais uma vez, através deste boletim interno oficial, recomenda aos irmãos e irmãs muito cuidado ao fazer uso das redes sociais, principalmente ao conversar ou trocar mensagens com desconhecidos, pois muitos estão se passando por pastores apostólicos, quando na verdade não são nem membros da Igreja Apostólica, muito menos integrantes do ministério. Então, muito cuidado ao aceitar, ao trocar mensagens com essas pessoas que estão tentando, de alguma forma, se infiltrar na comunidade apostólica, na igreja, através da internet, do Face, das redes sociais, do WhatsApp. Todas essas redes sociais, tenham muito cuidado, porque existem pessoas que estão usando de má fé, querendo denegrir a imagem da nossa igreja. Tenho aqui também uma recomendação nesta pandemia, uma mensagem da Igreja Apostólica, da direção da nossa igreja, que fala que todas as congregações devem seguir as orientações do seu estado ou do município. Nos municípios que for possível e permitido pela lei, realizarem a reunião, realizem e participe das nossas reuniões, pois, como dizia a Santa Vó Rosa, no ambiente da igreja temos alento, temos paz, temos a oportunidade de unidos pedir a Deus em nossas orações as nossas muitas necessidades que temos, sempre observando e seguindo as recomendações dos órgãos competentes. Correntes de oração. A Igreja Apostólica nunca ensinou a promoção de correntes de oração, mas sempre incentivou que a Irmandade orasse participando de nossas reuniões de oração, sejam presenciais ou online, e também no programa A Hora Milagrosa, ensinou que devemos orar em nossas casas pela manhã, ao acordar, à noite, antes de dormir, e também no horário das nossas refeições, através do programa A Hora Milagrosa também. A corrente de oração é uma prática de várias pessoas em diversos locais, num determinado horário, por diversos dias, quando fazem a oração por uma causa, pedindo a Deus ajuda e misericórdia para resolver um determinado problema. Na Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa, do Irmão Aldo, da Virgem Maria, não utilizamos correntes de oração, não utilizamos novenas, grupos de oração, círculos de estudos bíblicos. A oração é uma arma preciosa. Lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Portanto, ensinamos a orar com fé e confiança, seja em nossas reuniões ou em seu lar. O hábito de orar ajoelhado foi utilizado no início
de nossa igreja, em nossas reuniões de oração. Porém, devido ao fanatismo de alguns, Jesus, nosso Senhor, orientou a Santa Avó Rosa que em todas as nossas reuniões as orações fossem realizadas com muita reverência, ficando em pé, com cabeças curvadas para baixo, olhos fechados e mãos erguidas aos céus. Porém, em nossas casas, ao ouvir a hora milagrosa, no momento da oração, nas orações matutinas e à noite, devem fazer ajoelhados, pois é um sinal de submissão ao nosso Senhor Deus e aos seus santos. Estas orientações são da Santa Avó Rosa e confirmadas pelo Santo Irmão Aldo. Então, todos já estão esclarecidos que não usamos as chamadas correntes de oração, mas oramos individualmente em nosso lar, na calada da madrugada, nos horários que sentimos que precisamos da bênção e da proteção de um anjo e de um santo. Não fazemos as tais chamadas novenas, corrente de oração. Isso é costume de outras denominações religiosas, mas que a Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, eles aceitam a oração de um coração justo e que tenha mérito também para a sua oração, para a minha oração, chegar até o trono do Pai. Santa Comunhão. Estimados irmãos, estamos reagendando a Santa Comunhão na sede e nas congregações para o dia 9 de maio, quando será comemorado o Dia das Mães, e em muitas congregações estarão comemorando a coroação do santo e querido irmão Aldo, como profeta e pastor por excelência no reino dos céus. O conselho permitirá a realização de no máximo 2 santas comunhões por congregação, onde temos congregações maiores que temos que, devido à pandemia, fazer 2 comunhões para não haver aglomeração. Porém, devem avisar o setor de escalas pelo e-mail escala@igrejaapostólica.org até o dia 20 de abril. Não realizar comunhão muito extensa. O coral poderá apresentar uma programação de hinos em até 1 hora. A reunião total não deve ultrapassar, desde o início até o final, a 2h30. Evitar realizar ensaios na parte da manhã, no domingo da comunhão, para não causar transtornos com os nossos vizinhos. E tenho aqui também esse recado aqui para as congregações lá do estado de São Paulo. Todas aquelas congregações ao redor da sede deverão frequentar a comunhão na parte da manhã, na sede de nossa Igreja Apostólica. Muito bem, vamos ouvir a última apresentação para depois entrarmos na mensagem final de nossa santa reunião. Anjo de Deus entre nós. Quando o compositor fez esse hino, o irmão Aldo estava fisicamente entre nós, mas hoje ele está entre nós em espírito. Essa verdade deve estar dentro do nosso coração. Ele é um anjo de Deus que está sempre presente em nossas reuniões, entre nós, nos ajudando, nos confortando, nos animando, nos dando coragem para lutarmos e vencermos. Vamos ouvir.
Muito bem, muito obrigado pelas mensagens apresentadas. Eu desejo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe muito a cada um de nós, cada um que realiza o seu ministério, que defende a integridade do nome da Igreja Apostólica como instituição que é verdadeiramente do reino dos céus, está na terra, cumprindo uma missão para o nosso Deus, o nosso Pai, e seus adeptos, seus seguidores, seu ministério, seja de obreiros, seja de corista, seja de regente, de músico, membros da igreja, seja de muita honra para o nome do nosso eterno e poderoso Deus e seus santos e anjos. Sejam muito bem-vindos à reunião da Igreja Apostólica. Não se esqueça que a cada reunião, o irmão Aldo espera vocês aqui, espera a sua presença para lhe abençoar, para lhe dar ânimo, força, coragem, para ungir a sua vida, para que possam vencer nesta terra e um dia, como o coral cantou, estar junto com o irmão Aldo no reino dos céus e ser, como ele foi, um exemplo para nós e vencedor, profeta apostólico, maior e mais poderoso profeta que já caminhou sobre essa terra, o santo e querido irmão Aldo. 2 santos de grande poder e autoridade foram formados nesta igreja para fazer frente a esta batalha que nós estamos enfrentando e que iremos enfrentar. Por isso, temos que permanecer fiéis, ligados, unidos até o fim da nossa caminhada aqui na terra. Eu apresento aos irmãos uma mensagem que está no boletim. A primeira delas é sobre a dedicação ao trabalho da nossa amada Igreja Apostólica. É mais uma mensagem para nós nos incentivar, nos fortalecer, nos dar ânimo para lutar por esta igreja. Vamos meditar mais uma vez nos preciosos ensinos que Jesus nos deu através da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, profeta apostólico, à sua igreja. Disse Jesus aos seus discípulos: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amei-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizer o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e deis frutos,
e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando, o que vos peço, é que vos ameis uns aos outros. Essas são as palavras que Jesus disse aos seus discípulos. E no tempo presente, todos nós, prezados irmãos e irmãs, somos discípulos do Divino Mestre. Somos ou não somos discípulos do Divino Mestre? Meditem na grandeza da dedicação de Jesus por nós e pela obra do seu Pai na terra. A Igreja Apostólica é a obra de Jesus e do Santo Consolador. É o fruto precioso da inteira dedicação da Santa Vó Rosa ao nosso Senhor Jesus e a sua Igreja, a sua obra na terra. Ambos desejam que todo o povo apostólico seja muito dedicado à sua Igreja e aos seus ensinos que eles nos transmitiram através do ministério do Santo Irmão Aldo. Portanto, o que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos pedem e esperam de nós é o amor de uns para com os outros. Pedem que os pastores, os obreiros, os coristas, os regentes, os músicos e os membros da Igreja sejam unidos uns aos outros e que se esforcem para manter em sua alma um sincero e profundo amor pelo seu irmão e irmã na fé e ao seu próximo, seja quem for, e que amem a obra que nossa Igreja realiza e que sejam a ela dedicados, que sejam misericordiosos e sintam muito amor pelas pessoas que precisam da mensagem do Consolador, para que se convertam e passarem a ser felizes e abençoados, como nós temos sido desde que nos convertemos e nos agregamos a esta obra de Deus. Esses santos de Deus querem que seu povo seja unido, sempre unido, e que viva numa só fé, num só espírito de amor, de boa vontade, com o firme propósito de ganhar muitas criaturas para o reino dos céus. Assim disse ao seu tempo entre nós o nosso santo e querido irmão Aldo, ensinando a Igreja. Estimados irmãos e irmãs, eu, irmão Aldo, recomendo que todos os irmãos apostólicos valorizem e considerem com muito amor todo o trabalho que a nossa Igreja realiza para a salvação de cada apostólico e que dê o devido valor ao ministério que Jesus concedeu a Santa Vó Rosa e a mim, irmão Aldo, para que possamos ajudar os seus filhos na terra, a fim de que tenham sempre ânimo forte para lutar em favor da nossa amada Igreja, inclusive para que todos compreendam a necessidade de se manterem sempre fiéis e obedientes à doutrina do Evangelho do Reino do Céu e às regras de uma boa conduta que a nossa Igreja ensina, para que com o seu bom exemplo muitas pessoas sejam salvas para Deus o Pai e para o seu reino. Vamos todos irmanados num só amor, numa só fé,
unir nossas forças, a fim de colaborarmos com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, para que a nossa igreja cumpra a sagrada missão que recebeu de Deus, o Pai, e prossiga anunciando as boas novas de salvação, para que muitos povos tomem conhecimento, creiam em nossa mensagem, e para que muitas almas sejam remidas e salvas para o reino do céu. Saibam, estimados irmãos e irmãs internautas, que foi com esse objetivo que nosso Senhor Jesus formou a nossa igreja. Lá no passado, uma igreja forte para lutar e vencer a cada dia na terra. E um dia, nos céus, podermos entrar e cantar vitória pela dedicação de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, por esse povo que forma a Igreja Apostólica. Vejam, prezados e estimados irmãos, uma mensagem do Divino Mestre muito importante, que, falando aos seus discípulos do passado, a sua igreja, ele olhando, ele falando, ele vendo os seus discípulos, ele sabia que teria que ir para os céus. Então ele falou, doutrinou, ensinou os seus discípulos que ficassem unidos, que fossem amorosos de uns para com os outros, porque ele ia ter que subir ao Pai e não ia ficar mais fisicamente à frente deles, para uni-los num só corpo. Então ele pediu ao Pai, ele fez uma oração e pediu que ficassem unidos, que ficassem firmes, porque professam crer no mesmo Deus, na mesma Santa Vó, no mesmo Irmão Aldo, na mesma Virgem Maria, crê no poder dos santos e anjos. E nos céus existe só uma qualidade de espírito. Por isso que é muito importante essa palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor, que disse: disse-vos para vocês essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a minha alegria e a vossa alegria seja completa. Não pode haver meia alegria, ou meia comunhão, ou meia paz. Temos que ter a paz completa, a paz que vem do céu, a paz que vem do trono do nosso Deus, deve estar aqui dentro do nosso espírito, do nosso coração, e unidos caminhar ombro a ombro com o nosso irmão, darmos as mãos. Essas palavras são muito importantes, que a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo e Jesus e a Virgem Maria sempre bate na mesma tecla, sempre fala a mesma coisa: a dedicação e a união ao trabalho da igreja. Só assim esta igreja poderá cumprir a missão que foi determinada pelo Pai. O mesmo objetivo de divulgar essa palavra, de ser a igreja da verdade, a igreja da união, a igreja do amor. E só podemos vencer se agregarmos uns aos outros. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizer o que vos mando. Então tudo aquilo que não está dentro do parâmetro do que Jesus pede, então estamos olhando mais para o outro reino e não para o reino dos céus. Então quem quer ser amigo de Jesus, fiel amigo de Jesus, e ter ele na sua companhia, deve se unir, deve pedir perdão, deve ter o coração cheio de misericórdia, de paz, e deixar essas coisas que são danosas, daninhas, que querem tomar o nosso coração, querem nos derrotar. Então temos que pedir sempre a ajuda de Jesus, nosso Senhor,
porque ele falou: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. E ele deu como Cordeiro Pascual, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos dá a paz. Ele deu a sua vida para que nós possamos ser vivos, para que possamos ser ligados a Ele. Alguém pode falar: mas eu estou vivo. Todo aquele que não faz a vontade do Pai é considerado morto para Deus. Então devemos ter sempre essa verdade viva dentro do nosso coração. A Igreja Apostólica é verdadeiramente a obra de Jesus e do Santo Consolador. E a esta igreja devemos dedicar uma parte considerável da nossa vida, servir, não faltar os trabalhos, participar efetivamente desta obra de salvação, porque ela é a maior grandeza que temos nesta terra, é o tesouro, é a arca da salvação. É aqui que nós buscamos tudo aquilo que precisamos em cada oportunidade da nossa vida, e a Santa Voz de Santo Irmão vai distribuindo, vai ajudando, vai fortalecendo, vai nos unindo, vai nos fazendo, mostrando. Conversem com a Santa Vó, falem com ela nas suas orações, fale com o irmão Aldo, peça sabedoria, entendimento, compreensão. Vamos seguir sempre avante nesse santo caminho, como o santo irmão Aldo recomendou. Quantas vezes ele falou, em quantos boletins ele pregava, é o pastor das nossas almas. Ele falou: vamos ser dedicados à igreja, vamos ser unidos. A igreja precisa da união de todos, não se distanciar, mas estar marchando sempre avante, principalmente, especialmente nesses dias que estamos vivendo, dias difíceis, dias de sofrimento na face da terra, mas nós temos tudo para vencer. Nós temos ensinamentos, nós temos o conselho do irmão Aldo, temos os hinos da nossa igreja, os hinos do nosso cenário, os livros para ler e colocar em prática, que nos ensina como vencer, nos ensina a derrotar o inimigo e continuar sempre avante. O apostólico tem que ser firme, como falei no apelo das ofertas. O irmão Aldo precisa de um povo, de soldados que não correm da batalha e que, unidos ao seu comandante, fazem tudo o que ele pede, tudo o que ele ensinou. Esta igreja é de Jesus, é de Deus, é do reino dos céus. Então, irmãos, vamos unidos, irmanados. O que significa irmanados? Entrelaçados, num só amor, numa só fé, unir nossas forças. Ninguém vence sozinho. Se fosse assim, era muito fácil. Por que várias elos de uma corrente tira pesos enormes de um atoleiro, de uma situação difícil da beira do abismo? Cada um de nós somos parte de uma célula do reino dos céus, uma família do reino dos céus. Cada um de nós é responsável, não podemos fugir da nossa responsabilidade, mas temos que ser firmes para defender esta igreja, porque somente assim esta igreja será visualizada no reino dos céus. A união ainda precisa estar num ponto que o mundo possa enxergar esta igreja. Precisamos de mais entendimento, de mais sabedoria, de mais amor, compreensão, amor à nossa própria alma, ao nosso irmão e ao mundo que está lá fora, porque nós temos o cantil da água da vida na mão, e vamos ficar com esse cantil só para nós, vamos divulgar essa água da vida às pessoas que estão no mundo. Então vamos dedicar. A nossa igreja precisa
mais do que nunca, o irmão Aldo precisa de nós. A reunião é de manhã, é esforçado, é no horário de almoço. Então não troquem a nossa reunião por nada desse mundo. A comunhão de estarmos aqui reunidos e cada um de nós fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, cumprir a nossa missão. Para finalizar a nossa reunião, tenho aqui uma outra mensagem. Como vencer e ser feliz? Olha só, tudo é ensinado nesta igreja. Só não vence quem não quer. Só não cumpre a sua missão e não sai vencedor aquele que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas aquele que guarda aqui dentro do seu coração, ele é sábio, ele é humilde, ele é fiel, ele consegue vencer. Eis um conselho sábio para quem quer ser feliz e abençoado, extraído do livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito principalmente pelo rei Salomão, e o propósito principal é dar sabedoria e entendimento quanto a um comportamento sábio, justo, sincero, honrado e ter discernimento e fé. Deus falando ao seu coração, ao meu coração: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles acrescentarão teus dias e eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade. Ata ao seu pescoço, amarra a benignidade, a fidelidade ao seu pescoço. Fica sempre junto com elas. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Se nós falar, eu sei de tudo, eu faço, eu aconteço, eu tenho entendimento de sobra, mas o entendimento que nós temos vem do céu. Por isso que temos que saber nós somos pequeninos diante de Deus. Sem o entendimento, a sabedoria dos céus, nós somos reduzidos a nada, a pó. Sem a doutrina, sem a disciplina da nossa igreja, a palavra do Senhor, a palavra que é vida e que é esperança, nós não somos nada. Por isso que temos que ter benignidade e fidelidade ao Senhor. Reconhece em seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros fartamente. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades, nem te aborreças da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, é o homem, a mulher que adquire conhecimento. Os teus caminhos são caminhos deliciosos, todas as tuas veredas de paz são árvores da vida para os que a alcançam, e felizes e bem-aventurados todos os que a retêm. Filho meu, guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida para a tua alma. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé
não tropeçará. Assim conclui o Senhor: filho meu, atenta para minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina bem pertinho da palavra de Deus, do irmão Aldo, chega bem pertinho dele, inclina o teu ouvido para ouvir coisas boas. Não deixe separar ou apartar dos teus olhos, guarda-os no teu mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Portanto, se fizeres assim, vencerás os desafios da vida e serás feliz e sempre abençoado pela Santa Vó Rosa, por Jesus nosso Senhor, por Maria Santíssima, pelo santo e querido e eterno profeta e primaz irmão Aldo, e terás a proteção dos santos e anjos. Vejam, irmãos, essas palavras, como vencer e ser feliz. Já desde aquela época, no Velho Testamento, vejam como o rei Salomão era um rei que Deus perguntou para ele, falou para ele: peça tudo o que quiser. Ele falou: Senhor, não quero riqueza, quero sabedoria. E o rei Salomão foi um dos reis mais sábios, que escreveu as chamadas palavras livro de provérbios do rei Salomão, palavras que até hoje calam dentro do nosso coração, como ele falou: filho meu, guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida para a tua alma. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quer dizer, não tropeçará em nada. Mesmo se tropeçar, a Santa Vó, o irmão Aldo, lhe dará a mão, a Virgem Maria lhe dará a mão para levantar e seguir a sua caminhada até o dia em que ele determinar, então, aqui nesta terra. Guardem essas palavras: honra ao Senhor com o teu bem, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então não deixe para servir ao Senhor amanhã e depois da manhã. Honra ao Senhor enquanto tem vida, enquanto tem pujança, enquanto tem entusiasmo, enquanto tem forças. O amanhã pertence a Deus. Não sabemos daqui a 5 minutos, não sabemos nada da nossa vida. Então vamos servir enquanto é tempo, vamos dedicar a esta igreja, vamos se unir ao reino dos céus. Inclina o teu ouvido às minhas palavras. Quantos boletins o irmão Aldo deixou registrado, e nós muitas vezes não guardamos aqui dentro. Então é bom, ainda é tempo, inclinar os nossos ouvidos para a palavra do profeta de Deus. O que ele pede para nós? O que ele nos ensina? Como que a Santa Vó Rosa quer um povo para subir arrebatado ao reino dos céus? Um povo unido, um povo que sabe dar valor às palavras, um povo que sabe guardar e colocar em prática, desde aquele que está pregando, desde aquele que está cantando, desde aquele que está regendo, tocando, sentado nesses bancos. Vocês vieram aqui para buscar a graça dos céus, e só depende do Senhor, da Senhora, de alcançar essa graça, essa sabedoria. Como vencer e ser feliz? Eu me lembro de um hino que o irmão Aldo sempre gostava que cantássemos, número 60 do nosso cenário: avante, avante, ó Filho de Deus, avante sem nunca esmorecer, para andar sempre com Deus e todo mal vencer, porque aquele que está com Deus, ele está bem. O coral cantou no início da reunião: tudo vai bem na vida daquele que serve a Jesus.
com santidade, com amor, com dedicação, com devoção. Não adianta participar por costume, não adianta querer vir e, puxa vida, o pastor não para de falar, vamos terminar, eu começo a olhar no relógio. Então, irmãos, esse é um momento separado para o reino dos céus, momento de adoração a Deus, momento em que Ele sonda cada coração, e Deus sabe o que nós precisamos, o que mais nós estamos precisando nesses dias. Cada um sabe e deve falar com Deus, abrir os seus corações, e se muitas vezes caiu, levante. Não importa quantas vezes caiu, o que importa é que você quer levantar. Hoje eu quero mudar, hoje é dia de salvação, eu quero mudar. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, me ajude, eu preciso de Ti para vencer, eu quero mudar, eu quero inclinar, guardar o tesouro precioso, a minha fé dentro do coração, como um hino que nós temos do coral. Me ajude a guardar a fé no Irmão Aldo. Não somente falar, eu tenho fé no Irmão Aldo, é fácil. Provar essa fé, ele prova a cada dia, cada instante da nossa vida. O inimigo, ele está aí rodeando um ou outro, ele quer derrotar a pessoa, mas só perde aquele que facilita, aquele que esquece, aquele que guarda alguma coisa errada dentro do coração. Como que o Irmão Aldo vai chegar? Como ele falou, o Irmão Aldo chegou e viu uma jovem e disse: eu queria tanto ajudar, mas eu não posso. Por quê? Porque ela não merece. E ele chorava. O Irmão Aldo chorava e chora até hoje, podem crer. A Santa Avó também, Virgem Maria, porque deveríamos já estar muito além do que estamos, muito além. Os acontecimentos do mundo mostram, as Escrituras estão sendo cumpridas, o tempo já chegou de viver pela fé. Nós temos que viver pela fé. O que nós esperamos? Vamos esperar para mais o quê? Já é tempo, já deu tempo. O mundo carece de nós. A missionária falava: o mundo precisa de vocês, precisa de um coral, precisa de obreiros, precisa de pastores, precisa de membros que com o seu testemunho, sua boa fé, possa testemunhar que você é filho de Deus, onde quer que esteja. Vejam o testemunho do pastor José Ramos, que eu irei ler para fechar essa mensagem. Ele ia saindo da sua casa para cumprir a sua escala. No dia 5 de dezembro, saí de casa pela manhã, às 5h20 da manhã, e na rua da minha casa fui atacado por 2 pessoas que estavam de moto, os quais pararam ao meu lado. Um deles deu-me um tranco, um empurrão, jogando-me no chão. No momento clamei pelo nome da Santa Avó Rosa, e o que estava sobre a moto disse-me, sem reagir. Porém o outro que havia me atingido ficou desnorteado, voltando para a moto. Eu peguei meus óculos que havia caído no chão e continuei meu caminho para uma rua de maior visibilidade, com minha mochila nas costas e minha bolsa na mão, o relógio, a carteira no bolso, contendo 2 passagens, documentos, dinheiro e meu celular. Eles não levaram nada, porém, com a forte queda, inchou meu pulso e torci o pé, mas consegui seguir viagem e pude realizar 2 reuniões na congregação da cidade de Paranapanema com normalidade, pois não houve nenhuma fratura. Agradeço de coração a Santa Avó Rosa, ao Santo Profeta Irmão Aldo, pelo livramento que me concederam com a graça dos céus. Frequento a sede da Igreja Apostólica. Então vejam, irmãos, o poder que está para cada um de nós. Nós não sabemos o que pode acontecer. Alguém pode falar, mas o Senhor está querendo nos amedrontar,
Não. Estou falando do que nós temos que estar em ligação, em comunhão, diretamente com os céus, de dia e de noite, a qualquer momento da vida. Quando clamarmos pelo irmão Aldo e pela Santa Vó Rosa, termos a certeza de ser guardados e amparados. Esteja onde estiver, com quem estiver. Muitas vezes estamos num lugar só um apostólico, num ônibus, numa viagem de avião, qualquer lugar, só o apostólico. Então ele deve estar preparado, ligados, trabalhando com o sentimento, com o pensamento ligado. Santa Vó, irmão Aldo, faz as suas orações antes de sair, não tenha medo, porque para a Santa Vó, para o irmão Aldo, essa situação que está no mundo, eles não são nada, não é nada para Deus isso aí, mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte, guardando os ensinamentos que nós aprendemos nesta igreja, dedicando ao tempo que temos que dedicar à igreja, frequentando as reuniões, os ensaios, preparando com amor e carinho tudo que vamos realizar numa reunião. Esta reunião, ela pode ser, não sabemos se será a última reunião, temos que preparar com todo carinho, com todo amor, hinos para alimentar o coração do povo, mensagens de incentivo, de fé, guardar dentro do nosso coração para podermos vencer. A luta sempre vai existir. O caminho é estreito, o caminho existe espinhos, pedras, existem perigos, mas olhe para a Santa Vó, ela está na nossa frente. Olhe para o irmão Aldo, para a Virgem Maria. Aconteça o que acontecer, estejam apegados com eles, para poder vencer, para poder cantar vitórias no reino dos céus. E um dia, quando tombar o nosso corpo, não estou falando de pessoas de idade, jovem, tudo pode acontecer. Então, muitas vezes o jovem não dá muita atenção para a palavra que está sendo direcionada, mas deve já prestar muita atenção e guardar, porque do seu futuro depende o seu esforço, ou aquilo que você fala com a Santa Vó Rosa, que pede e que merece também, porque não basta só pedir, temos que estar com crédito diante do reino dos céus. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, agradeço pela atenção que vocês deram, devotaram o seu tempo para estar aqui, tiraram o seu tempo para vir participar de uma santa reunião. Que a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, todo o poder celestial abençoe a todos. Tenham muita fé no irmão Aldo, confie, não temam por nada nesse mundo. Se tiverem que passar por uma situação difícil, estando com o irmão Aldo, ele terá mais facilidade para te ajudar, para te abrir os caminhos. Eu me lembro de uma palavra da Santa Vó que falava assim: as portas que Jesus abre, ninguém pode fechar. Então ela está direcionando, cada dia da nossa vida é uma vitória. Cada dia que batemos o joelho no chão, saímos para trabalhar, voltamos, temos a nossa família, temos a alegria, temos aonde buscar, é uma vitória. E aquele que está no mundo, não tem nada, é só desespero, tristeza, dor e o terror da morte. Mas nós não temos a morte, temos a vida, pregamos a vida e buscamos a vida com Deus. Por isso que temos esses nossos encontros, as reuniões da nossa igreja. Não falte por nada, estejam presentes, porque Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo sempre tem uma bênção direcionada para cada um de nós. Eu deixo essa palavra em cada coração. Agradeço por esta única reunião. Valorizem as reuniões que nós temos. Vejam que os dias estão difíceis, uma única reunião por semana. Então, esse alimento fique guardado
na tábua do seu coração, no seu espírito, na sua alma, para poder vencer os momentos difíceis da vida. Amém. Muito obrigado. Chegamos ao fim da reunião. Convido-os para se colocarem em pé. Vamos fazer a oração final, agradecendo a todo o poder dos céus por essa nossa santa reunião, esse momento tão precioso que o irmão Aldo nos concede, e cremos que ele está aqui entre nós, a Santa Rosa também e a Virgem Maria. Então, os irmãos, façam as suas orações agora. Orem com fé, com sinceridade. Nós temos tudo para vencer. Abra o seu coração diante da Santa Vó, do Santo Irmão Aldo. Não precisa ninguém saber. É entre você e o Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa. E peça forças para poderem triunfar, para poderem vencer. Glorioso e eterno Deus, Santíssimo e eterno Pai, graças te damos por mais esta oportunidade que nos concede de estar aqui diante da tua presença, na igreja que o Senhor preparou, o tabernáculo do reino do céu na terra, onde seus santos e anjos, ministros de grande autoridade, de grande poder, os santos profetas do passado e do presente, os santos apóstolos, discípulos do Divino Mestre. Ó Jesus, agradecemos ao Senhor por esta palavra. O Senhor nos ensinou a amar o nosso irmão como a nós mesmos, a ter consideração, a ser unidos, a sermos firmes na fé, sabermos que o Senhor é o início e é o fim, que foi morto e vive para sempre, e o Senhor, com o seu poderoso poder, junto com o Espírito Santo e o nosso Deus, nos deu um presente precioso, a santa e querida Vó Rosa, o Consolador, que tem a sua mão, que tem as chaves para a vitória de todo aquele que permanecer fiel até o fim. Nos presenteou também com o profeta Santo Irmão Aldo, nosso primaz, nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão, que tanto lutou e luta incansavelmente pela vitória da nossa igreja. Sabemos que cada vitória, cada luta travada é uma grande vitória no reino dos céus. Queremos estar diante do Senhor, Santo Irmão Aldo, ajudar ao Senhor a preparar um povo para o reino dos céus, preparar uma igreja pura e santa, uma igreja que será apresentada diante do nosso boníssimo e onipotente Deus. Santo Primaz, eu peço ao Senhor que guarda cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos coristas, dos regentes, dos músicos, das pessoas que trabalham para o Senhor, que tenham sempre esse amor profundo pelo reino dos céus, para servir todo o poder dos céus e poder estar sempre unidos ao Senhor, ligados, irmanados na mesma comunhão de espírito, os sentimentos de bondade, de amor, de misericórdia e de perdão. Jesus, o Senhor nos ensinou: perdoai para ser perdoado. Por isso, santo e querido irmão Aldo, nós agradecemos ao Senhor. O Senhor foi o maior exemplo de perdão. A Santa Vó Rosa também, seguindo os passos do Divino Mestre, e nos ensina a viver os dias nesta terra, a ter esse sentimento no coração, a perdoar, a amar, a ter a verdadeira alegria, a amizade de estar junto do Senhor. Santo Primaz, agora teus filhos, cada um irão para as suas casas, para a sua ocupação, muitos irão trabalhar também. Guarda e proteja cada um, Santo Primaz. Não deixe que nenhum deles
se perca nesse mundo de trevas e de dor, mas que os seus santos e poderosos anjos estejam ao lado de cada família, de cada irmão, de cada irmã, no seu lar, no seu trabalho. Muitos estão lutando na linha de frente com esse terrível vírus. Santo irmão Aldo, tenha misericórdia daqueles que trabalham para a cura desta doença. Dá sabedoria àqueles cientistas, os nossos governantes, aqueles que trabalham para aliviar a dor daqueles que sofrem. Tenha misericórdia, Santo irmão Aldo, deste mundo de trevas e de dor. Enquanto o Senhor nos manter aqui, vamos lutar para que a igreja seja vista como a arca divina da salvação. Santo primaz, agradecemos ao Senhor hoje e eternamente. E agora, essa caixa pedidos de oração seja apresentada ao Senhor no reino dos céus. Pedimos ao Senhor a sua graça, a sua bênção para todos aqueles que colocaram os nomes aqui nessa caixa pedidos de oração. Agora, santo e querido irmão Aldo, com a bênção do Senhor, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, de Jesus, de Deus o nosso Pai e do Divino Espírito Santo, nós te glorificamos e te agradecemos, e que essa bênção esteja com todos hoje e eternamente. Amém. A paz do Senhor, que essa paz esteja em cada coração. Até uma outra oportunidade. O meu abraço a todos.